Alô, pessoal. Antes de tudo, quero avisar àqueles que ainda não sabem que eu não estou falando em nome da campanha do Bolsonaro, do comitê do Bolsonaro, do partido do Bolsonaro, da família do Bolsonaro, do pai do Bolsonaro, da mãe do Bolsonaro ou do próprio Bolsonaro. E não estou falando em nome de nada nem ninguém, estou falando em meu próprio nome. Por quê? Eu sou um escritor que é a mais individualizada das profissões e faz parte da natureza, da essência e da honra da profissão de escritor falar apenas em seu próprio nome. Então, em vista disso, eu digo o seguinte: eu li hoje uma notícia que traz uma declaração do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, dizendo o seguinte: as notícias falsas, chamadas de fake news, trouxeram a apreensão no dia de hoje da eleição e que não foi encontrado até o momento, aspas, nenhum indicador de que essas fake news tenham qualquer base fática ou real. O ministro ainda afirmou que o pleito transcorreu em paz, com efetividade, e que a vontade do povo brasileiro foi integralmente respeitada. Daí, aqueles que tentaram desmoralizar ou induzir a possibilidade de fraude foram investigados ou estão sendo investigados, serão denunciados e punidos. Não encontramos até o presente momento nenhum indicador de que essas fake news tenham qualquer base fática ou real. Prestem atenção, o que esse sujeito disse? Ele não disse que as fraudes estão sendo investigadas ou que as possibilidades de fraudes estão sendo investigadas. Ele disse que aqueles que denunciaram as fraudes estão sendo investigados. Então, nessas poucas linhas, seu ministro, você cometeu três crimes. Primeiro, prevaricação. Você deixou de cumprir o seu dever de ofício, que é investigar as denúncias em vez de intimidar os denunciantes. Segundo, você praticou o crime de ameaça, que é ameaçar de trazer um dano injusto a uma pessoa, tá certo? E terceiro, você cometeu o crime de constrangimento ilegal, que é impedir a pessoa de fazer o que a lei permite. 3 crimes em 2 minutos. Isso bem mostra a natureza dessa sua mente porca, né? Então, em primeiro lugar, ele deu essa entrevista poucas horas depois da eleição. Já havia ali milhares de denúncias. Como é possível esse sujeito dizer que investigou? Isso, olha, comunista é assim mesmo. Eu me lembro que no tempo das CPIs, os caras invadiram, a turma do PT invadiu lá uma garagem do engenheiro, que era de uma construtora, e apreendeu 40 mil páginas de documentos. No dia seguinte apareceu o cara do PT dando o relatório de leitura. Quer dizer, esse é o prêmio Nobel, é o The Flash da leitura dinâmica. Esse seu Jungmann, mesma coisa. Você não tem vergonha de dizer uma coisa dessa, rapaz? Assim, o senhor presidente da República, Michel Temer, tire esse sujeito do seu ministério, porque esse sujeito é uma vergonha para o seu governo e para a nação inteira. Então, presta atenção, aqueles que denunciaram, uns simplesmente contaram a história no Facebook, no Twitter, etc. Outros, muitos deles registraram BOs, boletins de ocorrência. Isso é um direito elementar do cidadão. Você quer impedir os caras de registrar BO para proteger esse seu amiguinho, esse seu compincha, tá certo? Esse seu companheiro de corrupção, que é o Haddad. Você não tem vergonha, porra? Olha aqui, 3 crimes em 2 minutos. O que está fazendo esse sujeito no ministério? Esse sujeito tem que sair de lá, tá certo? A cuspidas, tá? Então, sai daí, vai embora, vai para casa. Não encha mais o saco da nação. Não minta mais. Não tente nos enganar de novo. Agora, é o seguinte. Não adianta ficar gritando fraude, fraude, fraude. Realmente não adianta. Claro que é obrigação, direito e obrigação do cidadão registrar o BO e pedir investigação. Investigação que, se depender desse seu Jungmann, não vai ser feita. Ele vai investigar quem é você para te perseguir. É isso que ele quer fazer. É isso que ele ameaça fazer. E é incrível que a agência Estado, que transmite a declaração dele, ela mesma escreve a coisa assim e não percebe o que ela está dizendo. Como é que você investiga o autor da denúncia e já diz que a denúncia é falsa? Se investigar a denúncia primeiro, investiga a denúncia primeiro. Se for demonstrar que ela é falsa, aí sim você pode investigar o sujeito para saber se ele fez de boa fé ou com má intenção. Mas investigar o denunciante primeiro, isso é intimidação, isso é crime de ameaça. Então, processem esse homem, porra. E se quiser me processa que eu provo que eu estou dizendo, está aqui a sua declaração. Não adianta ficar gritando fraude, fraude, fraude. O que nós podemos fazer? É muito simples.
nós temos é criar uma pressão popular, criar um vasto movimento popular para exigir que o Congresso vote em regime de urgência uma medida legal que obrigue na próxima eleição de segundo turno a ter o voto impresso. O Congresso pode fazer isso. O Congresso é soberano. Só ele não sabe que é soberano porque ele está por baixo, está de joelhos. Mas aí é a grande ocasião de se levantar, de restaurar a sua dignidade em 5 minutos. O Congresso pode fazer isso por quê? O sistema eleitoral não é cláusula pétrea. Ele pode mudar isso a qualquer momento que ele queira. Fazer uma emenda constitucional já e mudar isso. Pode fazer numa tarde. Numa tarde, como o Congresso em 1964, em uma tarde, numa sessão de domingo, mudou o sistema de presidencialista para parlamentarista. E não houve problema nenhum. Depois houve o plebiscito voltou ao presidencialismo, como é normal. Mas o Congresso tem autoridade para fazer isto e ele deve fazer. Agora, ele só fará se o povo exigir. Então vamos para as ruas exigir isso aí, uma emenda constitucional votada em regime de urgência que obrigue o uso do voto impresso no segundo turno. Senão vai haver fraude de novo. Note bem, eu não sei se essas denúncias de fraude são verdadeiras porque eu não investiguei nada. Eu sei que são milhares de denúncias e isso não é brincadeira. Ninguém tem autoridade para, assim, umas horinhas depois dizer, é tudo fake news. Isso aí é desconversa, você está querendo jogar areia nos olhos das pessoas. Tem que investigar, e investigar isso leva algum tempo, tá? Então é isso, gente. Nós temos que nos unir e pressionar o Congresso para que ele vote em regime de urgência uma medida que obrigue o voto secreto e o voto impresso no segundo turno, tá bom? Até lá, gente. Obrigado.